Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guardião do Andar, e bora para mais uma análise de mais um capítulo do spin-off de Urek Mazino. Bom, o capítulo 4 já se inicia com a continuação do jogo e com o Sr. Bode agarrando a princesa com uma mão e engolindo ela, enquanto os regulares, ao verem aquela cena, ficam assustados e com medo. Porque se uma princesa de Zahard, que geralmente tem privilégios e naturalmente é forte, então imagina o que pode acontecer com os regulares comuns. Enquanto isso, Urek aponta na direção do garoto que a Evelyn se recusou a fazer dupla. Então ele diz que o cheiro desse garoto é parecido com o cheiro que ele sentiu ao chegar na torre, um aroma leve de sal. O garçom do Urek questiona ele do porquê Urek deixou de fazer dupla com uma princesa para ir atrás de um regular fraco. Urek interrompe a fala dele e pergunta por que todos sempre dizem Zahard isso, Zahard aquilo, e questiona o que é Zahard e quem seria ele. E o garçom, surpreso, não acreditando que Urek não conhece as principais princesas de Zahard e nem mesmo sabia sobre o rei da torre. Então, ao ouvir a explicação, Urek entende que Zahard é alguém que veio de fora da torre e agora é governante dela, e fica interessado. Então ele pede ao Sr. Bode para cuspir a princesa para fora, pois ele precisa conhecer essa pessoa a quem todos chamam de rei. O Sr. Bode se recusa, então Urek diz que vai ficar maluco, porque ele precisa logo conhecer esse rei e perguntar a ele sobre Fantamino e também como sair da torre. Sem opções, Mazino vai até o garoto que havia apontado. Enquanto isso, o jogo Palmavira continua, porém cada vez mais difícil, com o Sr. Bode fazendo duas fintas, dificultando ainda mais o jogo. Ao fim da rodada, Gisli anuncia que apenas 6 pessoas passaram, e entre essas 6 pessoas está Lopubia Evelyn, que começa a se questionar que o jogo está ficando cada vez mais difícil e que ela tem a convicção na sua própria habilidade de eliminar os outros. Mas formar a equipe não é apenas necessário, só habilidade, e sim a confiança, e que é impossível formar um time nesse jogo se você não estiver totalmente confiando em alguém. Então o nome veio à mente dela, Lou, que é o garoto que ela protegeu no teste anterior e que Urek havia apontado como opção para formar um time. Mas para Evelyn, apesar de ser confiável, ela acha Lou muito fraco para formar um time. Durante esse momento, Urek chega em Lou e Evelyn percebe que Urek está tentando convidar Lou para sua equipe. Lou se sente triste por ser fraco e não poder formar um time com ninguém e ter que voltar para sua terra natal, que segundo ele, é um lugar depois das planícies de lama dos peregrinos, no vilarejo em cima da montanha onde encontra aqueles que Deus abandonou. E essa fala dele, ao mencionar essas palavras, peregrino e lugar abandonado por Deus, me lembra muito as terras de onde os guias vêm. Me lembrou o Evandrock, que é o guia que está junto da princesa Yuri Zahard, e a Hyoarin também. E ainda mais Urek sentindo o cheiro diferente nele. Será que ele pode ser um guia? Ou ter algum tipo de relação e envolvimento com os guias da torre? Enfim, Urek chega em Lou, que logo se assusta e diz que é fraco e que não é nenhuma ameaça e que Urek não precisa fazer nada para se livrar dele. Então Mazino diz que não é isso e que apenas quer formar um time. E antes mesmo de Lou responder, Evelyn grita, vamos jogar um jogo, desafiando Lou para o jogo Palmavira, dizendo para eles que por mais que foram eles que falaram com Lou primeiro, foi ela quem o desafiou primeiro. Gisli, observando do alto a discussão, não consegue dizer quem está certo ou errado, e diz que nesse caso a decisão será do próprio Lou, e pergunta a ele com qual desses dois ele gostaria de jogar e formar uma equipe, Urek Mazino ou Lopubia Evelyn. Lou pede desculpas a Mazino e escolhe Evelyn para jogar, e grita que amaria fazer parte da equipe de Evelyn. Ela fica surpresa, porque mesmo não o escolhendo no jogo, ele sem hesitação nenhuma a escolheu para jogar. Ela diz a Lou que talvez ele possa ter ressentimento contra ela, e caso ele esteja planejando se vingar e traí-la, ele não vai conseguir. Mas Lou diz que isso é impossível, porque ele não consegue pensar em formar um time sem ela, e que quer muito estar no mesmo time da Evelyn, e se declara, dizendo que gosta muito dela. Evelyn fica sem reação, enquanto Urek sai de perto dizendo que já perdeu, e que não tem como fazer Lou mudar de ideia já que ele gosta dela. Então Evelyn diz que faz parte de uma das 10 grandes famílias e que vai ter muitos obstáculos para superar antes deles se relacionarem, mas confessa que ele é mais corajoso do que parece. Então concorda em confiar nele e formar um time, dizendo que Lou fez ela sentir um pouco melhor. Já do outro lado, uma pessoa se oferece para ser dupla com Urek e se apresenta como Nel, e que não é tão forte quanto Urek, mas que ainda é forte. Urek olha Nel e ele fala que não sabe se pode confiar.
Então Neo responde que Urek é esperto e perspicaz, e realmente ele não pode ser confiável, mas também não irá ficar no caminho de Urek, pois ele não é seu alvo. Mazino olha ele de perto e sente um aroma parecido com o que sentiu vindo de Law, e percebe que ele cheira a sal, assim como Law também. Urek aceita o pedido, mas apenas se Neo conseguir acompanhá-lo no jogo Palmavira. Ao fundo, Gisli anuncia o fim do tempo designado e encerra o jogo de seleção, que tem 10 times no total, e todos aqueles que reprovaram no jogo foram eliminados e os que formaram times avançam para a próxima fase. Urek questiona que ali havia apenas 9 times. Então, nesse exato momento, Gisli fala que a batalha até a morte dentro do Sr. Bode acabou, e os 3 que sobreviveram formaram equipe automaticamente para a próxima fase. Então os regulares que estavam sendo devorados pelo Sr. Bode não foram mortos, e sim colocados dentro dele para um duelo mortal até que sobrassem apenas 3 regulares. Realmente o Sil sabe como surpreender, mas enfim. Gisli olha para a princesa de Zahard, que foi uma das sobreviventes, e fala que foi avisada da habilidade de possessão da princesa Honey. Então aqui a gente tem a confirmação de que ela não é N Zahard, e sim Honey Zahard. Gisli avisa para a princesa e outros 2 sobreviventes que vão chamá-lo de Cuco. Enquanto isso, a princesa promete para si mesma fazer o homem que trouxe essa humilhação para ela reprovar no próximo teste, que no caso é o Urek Mazino esse homem, porque ele ganhou dela no jogo Palmavira, e que nunca vai poder perdoar por ele rejeitar a oferta dela de formar uma equipe. Enquanto isso, um alerta é emitido na sala de espera dos supervisores de teste, anunciando o fim do segundo teste, e pede para que os supervisores de teste possam ir dar boas-vindas aos 30 regulares selecionados e convidá-los para o próximo teste. Então vemos o supervisor Dungeon, que foi o responsável pelo teste anterior, escolhendo o próximo teste, que será o jogo da coroa. Muito provavelmente é o mesmo jogo da coroa que o Ban e o Kun participaram lá na primeira temporada do anime. Então Dungeon chama os demais supervisores para ir receber os regulares. E assim termina o quarto capítulo do spin-off de Urek Mazino. E você, o que achou desse capítulo? Deixa aí nos comentários a sua opinião, se foi interessante ou não. Se inscreve aí no canal para ajudar. Um abraço do Guardião do Andar e até a próxima.